Fala pessoal, vídeo aqui bem interessante. Hoje iremos comentar sobre 3 notícias, BB Seguridade com quase 12% de yield e também sobre outra notícia envolvendo a ISA-CTEP porque a empresa citou sobre fortes investimentos. E esse ponto pode acarretar em um baixo provento para o curto prazo. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, aquela chamada clássica, se inscreva no canal, comenta qualquer coisa e também comenta alguma dúvida ou sugestão de vídeo para o canal. Aí bora lá. A primeira notícia, a BB Seguridade já pagou 11% de yield, olhando para os últimos 12 meses. E o que é o dividend yield? Ele é uma relação do dividendo que foi pago nos últimos 12 meses divididos pela cotação atual. Ou seja, em relação ao valor de mercado atual, a empresa pagou 11% do seu valor de mercado atual na forma de proventos. E esse ponto mostra, principalmente para quem comprou em preços passados, que o seu dividend yield pode ser bem mais atrativo, principalmente para quem comprou naquela faixa de 18 a 22 reais no gráfico sem ajuste e ainda teve toda essa apreciação na cotação. E essa matéria foi feita pelo BTG, que eles destacam a recomendação de compra do papel e o preço-alvo deles é de R$41. E outro ponto é que isso aqui não é chute da cabeça deles, até porque eles fizeram uma entrevista com o CFO da seguradora, conversaram sobre expectativas, dados e muito mais. E eles citam que tem um ponto positivo na BBSE, que é uma empresa defensiva, que não possui riscos de inadimplência, apresenta margens muito boas e também a empresa não teria esse risco com o fim do JCP. Outro ponto é que a empresa tem pago um payout de 90 a 95%, o que garante um provento atrativo em função do preço atual. Além do mais, o BTG divulgou esse relatório bem recente e eles comentaram sobre alguns fatos que têm sido divulgados pelo mercado, crescimento do lucro, rentabilidade elevada, e a empresa também divulgou aquele programa de recompra de ações, o que é equivalente a 3% do valor de mercado atual da empresa. Porém, a empresa divulgou esse ponto no mês passado, em agosto, mas até o momento eles não recompraram nenhuma ação. Aí destacaram aqui nas projeções do BTG o dividendo estimado na faixa de 10 para 11%. Isso para 2023 e 2024. Outro ponto muito interessante que eu sempre cito, no médio a longo prazo, grande parte do nosso capital será reavida apenas com proventos, porque, um exemplo aqui prático, a BSE fez a sua abertura de capital em 2013 e lá na época o seu valor de mercado era de 34 bilhões na bolsa e desde então a empresa pagou 40 bilhões de proventos. Ou seja, 40 dividido por 34, quem comprou lá no IPO teve 117% do seu capital reavido apenas com proventos. Aí destacaram que hoje o valor de mercado está na faixa de 60 bilhões e, de fato, ainda aqui no Investor 10, de forma atualizada, o valor de mercado atual é de 62,6 bilhões. Aí na visão do BTG, eles estimam que até 2033 a empresa deve pagar um provento parecido em relação ao valor do mercado ou até superem isso. Aí por que comentar até 2033, que é quando expira o seu contrato com o Banco do Brasil. E uma dúvida do pessoal, vocês podem ter acesso a esses relatórios do BTG de forma gratuita, é só possuir uma conta no BTG, clica aqui na parte de produtos e depois aqui na parte de conteúdos. E também tem um link do parceiro do canal aqui na descrição do vídeo, que vocês poderão conseguir criar a sua conta com benefícios exclusivos no BTG. Ou também, para quem já possui conta, é só trocar de assessoria e é muito rápida. Aí tem um link na descrição do vídeo. Já outra matéria envolvendo a BB Seguridade foi feita pela Genial Investimentos, que eles citam que a empresa pode saltar 60% na cotação. E aqui eles estão bem otimistas, um preço-alvo de R$ 51,20, o que implicaria uma alta de 60%. E normalmente esse preço-alvo eles indicam para os próximos 12 meses ou até o final de 2024. Eles citam que a empresa recentemente divulgou o seu informe mensal e os dados operacionais foram muito fortes. Além do mais, o plano safra 23-24, que será recorde, pode contribuir para um forte crescimento, principalmente em seguro rural. E outro ponto muito bom que eles comentaram é que a empresa tem ganhado participação no mercado
e tem crescido acima do que os seus pares. Fora isso, eles também divulgaram esse quadro muito interessante porque é a estimativa de lucros que a empresa divulgou para o mês de julho de 23, julho de 22, que já foi reportado, junho de 23, que já foi reportado. E perceba que na estimativa da Genial, a empresa lucrou 764 milhões apenas em julho de 23, o que representa uma alta de quase 11% em relação a junho de 23, um mês anterior a esse, e também quase 85% de crescimento em relação a julho de 22. E por sinal, é uma base comparativa muito forte e a empresa tem entregue crescimento. E praticamente, na visão deles e os dados que foram divulgados na SUSEP, a empresa cresceu em tudo, tanto na parte de seguros, previdência e capitalização. Consequentemente, também teve o crescimento na sua corretora de seguros. Daí, um dos pontos que podem se retratar nisso, com esse forte resultado, é na continuação desse provento de 11%, e na visão do pessoal, a empresa deve pagar um provento de 10% para 12%. É evidente que isso aqui é uma estimativa e não vai vender a casa e jogar na empresa, até porque, na renda variável, nada é garantido. Aí o provento atual é de 11%, mas a média da empresa foi de 7,1%. Aí também olhe para a média porque tem um pessoal que compra e acha que para sempre a empresa irá pagar 11%, mas perceba que já pagaram 6%, depois pagaram 11%, depois caiu para 4%, depois pagaram 9%, depois caiu de 5% para 6% e agora subiu para 11%. E pode acontecer no futuro algum impacto pontual, uma queda do resultado. O setor é cíclico da parte rural, ou seja, quem investe na renda variável tem que estar atento a esses pontos que o resultado e o provento deverá oscilar. E esse ponto é perfeitamente normal em várias empresas. E outro ponto que essas duas casas de análise destacaram, tanto o BTG e a Genial, é que a empresa está cotada por um múltiplo muito baixo de 8,7 vezes lucro, e a média foi de 12,6. Ou seja, historicamente o mercado pagou um múltiplo bem mais elevado do que o caso atual. Fora isso, também tem essa ferramenta nova no Investor 10, que vocês podem comparar, por exemplo, com o segmento de seguradoras, e o PL médio é de 16 e a empresa estaria barata em relação ao segmento e também em relação à sua média. Fora isso, também tivemos outra notícia bem recente sobre a ISA-CETEP, porque recentemente aconteceu o ISA-CETEP Day, que foi a apresentação anual da empresa, com resultados que têm sido entregues e também as perspectivas segundo a própria empresa. E aqui o título da matéria, que estará na descrição do vídeo, o link. Genial recomenda compra da ação, mas destaca um fluxo menor de proventos. E um ponto interessante disso é que temos dois casos, um deles que é positivo e outro que é negativo, porque a própria empresa destacou que eles deverão investir quase 16 bilhões até 2028, e a Genial cita que isso aqui pode acarretar em um aumento da dívida da empresa, e esse ponto poderia pressionar o pagamento de proventos, até porque a empresa deve tomar dívida, tem que honrar com os investimentos, e eles poderão pagar só o payout menor conforme a sua política. E eles comentaram que estão um pouco pessimistas no quesito pagamento de proventos e acreditam que o provento deverá ficar na faixa de 4 para 5% de dividend yield. Porém, tem esse outro ponto positivo, que a empresa está investindo para entregar em crescimento no médio a longo prazo. Então, tem os dois cenários e o seu provento pode cair, porém, para o médio prazo, você poderá ser recompensado com esse crescimento da empresa. E a recomendação da Genial é um preço-alvo de 28, eles recomendam compra, o que dá um potencial de alta de 19%. É evidente que cuidado com recomendação de compra, de preço-alvo, isso aqui é renda variável, eu sempre tento alertar esse ponto. Já o pessoal do BTG Pactual está bem otimista, que a empresa cita fortes investimentos, mas eles citam um payout de 100% e um dividend yield de 9% para 11%. E em particular, eu não acho que isso aqui irá acontecer, até porque a empresa só tem pago 75% payout do lucro regulatório e também a dívida deve crescer bastante com esses fortes investimentos. Então, também não acredito nesse payout de 100%. E a Genial está bem pé no chão, 4 a 5%, o que fica próximo do caso atual, principalmente por causa dos fortes investimentos. Aí tem que entender esse ponto, porque o pessoal fica muito otimista. A empresa vai investir
15 bi, 16 bi, mas para isso acontecer, tem que pagar um preço, porque o dinheiro não vai surgir do nada e a empresa irá utilizar recursos próprios da geração de caixa da sua atividade e também tomando dívida. Consequentemente, isso pode aumentar a alavancagem, pode aumentar as despesas financeiras, o que bate no lucro e no provento, e também podem limitar o payout da empresa. Outro dado é que aqui também tem o histórico da ISACETEP. Perceba que no quesito yield, a média foi de 10%, porém, por que essa média está elevada? Foi porque em 2018 e em 2021 a empresa pagou um payout bem acima do que 100%. Fora isso, o normal da empresa, olhe proventos de 5%, 4%, 6,6%, 6,2%, 4,6%, 4,5%, o caso atual. Ou seja, olhe para o histórico, a empresa raramente pagou um provento tão elevado assim. Aí o cara entra, pensa que é transmissora e vai pagar 15% do ano, aí quando vê 4,5%, acaba tendo susto, acontece uma queda pontual na cotação e o cara se desespera e vende no fundo. Tem que entender, ser pé no chão e também, sem tanto otimismo assim, é evidente que vamos acompanhar a empresa que historicamente gerou muito valor para o acionista. Porém, tem que entender esses ciclos de investimentos elevados e também poucos investimentos. E um ponto fantástico é que historicamente a empresa gerou muito valor para o acionista. Em 10 anos, 444% de retorno total e bateram tudo com folga Ibovespa, renda fixa, inflação, IFIX e o IDIV, que são ações de dividendos. Então, é uma empresa aqui bem simples, que até no médio prazo já começou a descolar bastante do que a média do mercado e principalmente após 2018, a empresa disparou na cotação. Então, pessoal, comentamos aí sobre a BB Seguridade e a ISACETEP e os links dessas matérias estarão na descrição do vídeo. Aí comenta se você é sócio dessas duas empresas. Em particular, eu só possuo a BB Seguridade com 9,7% da carteira do canal. E a ISACETEP eu não possuo, mas eu tenho a Taesa com 3%, que atua na parte de transmissão, e a Engie, que também possui um pouco de transmissão no seu portfólio. E também se torne membro do canal para ter acesso a vários conteúdos educativos com foco na geração de renda passiva. Eu já postei mais de 180 vídeos para quem for membro. Aí tem tudo em ordem, desde o vídeo mais recente até o vídeo mais antigo. E também tem cerca de 5 playlists para quem for membro do canal. Essa onde os bilionários vestem, indicadores fundamentalistas, o que funciona nos investimentos, playlists sobre small caps e também essa outra sobre o investidor em ações de dividendos. Então tem muito conteúdo educativo, vídeos, planilhas, Telegram e muito mais. E ainda tem aquele ponto, eu sou o único canal que comenta isso. Se você não gostar, você clica aqui no canto superior direito, clica depois em compras e assinaturas e cancela em um clique. E aqui é literalmente zero enrolação. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.